Olá, boa tarde. Estudantes vão ter mais facilidade para renegociar dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A medida será anunciada em uma cerimônia que começa neste momento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe ao vivo com a gente. Pedimos que tomem seus assentos. Assistiremos agora a vídeo institucional do Ministério da Educação relativo à renegociação das dívidas do FIES. No dia 7 de março vai começar a renegociação de débitos do FIES. A partir desta data, serão ajustadas as dívidas oriundas de contratos firmados até o segundo semestre de 2017, o que deve amparar 1 milhão de beneficiários do programa que estão em atraso. O total do saldo devedor é de 38,6 bilhões de reais. Os descontos concedidos na renegociação variam conforme o tempo de atraso. 12% de desconto para pagamento à vista ou parcelamento em até 150 vezes para contratos com atraso superior a 90 dias. 86,5% para contratos com atraso superior a 360 dias. 92% de desconto para quem tem atraso superior a 360 dias e é cadastrado no CadÚnico ou que tenha sido beneficiário do auxílio emergencial. Os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal serão os responsáveis pela renegociação por meio de um aplicativo próprio. O pagamento da primeira parcela retira os nomes de beneficiários e fiadores do cadastro restritivo de crédito, além de garantir isenção de multa e juros moratórios.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para uso da palavra, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu vou falar rápido. Bem rápido, senão vai me tirar daqui. Agora são vários que vão me tirar. Sendo bem objetivo, né? Temos vários empregados da Caixa aqui. Esse é mais um ponto fundamental do governo Bolsonaro, porque da maneira como foi estruturado, eu posso afirmar que foi mal estruturado. Mais um programa mal estruturado, porque nós temos muitas pessoas que efetivamente não tinham condições e não tiveram condições de pagar. A Caixa Econômica Federal é o gestor desde janeiro de 2018, exclusivo, antes era um Banco do Brasil e Caixa. Nós temos ao redor, são 2,7 milhões de pessoas, e ao redor de 800 mil se beneficiarão na Caixa. O Fausto vai falar no Banco do Brasil, mas deve ser ao redor de 300 ou 400 mil. E é um ponto muito importante. Nós teremos até 92% de desconto exatamente para aquelas pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial do cadastro único. Então, é mais uma demonstração de que no momento mais sensível as pessoas neste governo estão ajudando. Mas Milton, você já falou tudo. Então, eu, na verdade, eu vou fazer uma... Não tinha falado para nenhum deles, nem para o presidente, nem para o ministro Paulo Guedes, nem para nenhum deles. Ontem, os últimos 2 dias foram muito intensos, então eu queria agradecer ao presidente, né, o João Roma, o ministro João Roma estava lá também, o general Ramos. Das águas no Nordeste, isso é muito impactante. Então, tem 2 anúncios, eu vou falar rapidinho, presidente. Hoje de manhã com o Gilson, a gente vai ter daqui a 2 semanas um grande anúncio de financiamento ao turismo, já nessas regiões, são 26 reservatórios, em especial no Nordeste. Então, esses reservatórios terão um financiamento específico da Caixa Econômica Federal para o turismo, porque nestas regiões Norte e Nordeste, o potencial de crescimento econômico é fundamental. Então, o Gilson falou que vai conversar com o senhor, presidente, mas eu já dei a antecipação. Nós estimamos em 3 milhões de pessoas que possam ser beneficiadas, ou seja, quase esse grupo do FIES de 2,7 milhões, mas o segundo anúncio é que nós estamos resolvendo uma dívida com a sociedade, porque foi mal feito. Não é porque as pessoas não queriam pagar, é porque foi mal estruturado. Então, na verdade, o meu anúncio, nenhum deles sabe, é que a Caixa Econômica Federal está nos preparativos de lançar um novo programa de financiamento ao estudante, que vai, inclusive, ao estudante da secundário, não só da parte universitária, só que bem estruturado. E esse novo programa de financiamento da Caixa Econômica Federal virá pelo celular, ou seja, nem há necessidade de ir às agências. Então, nós estamos resolvendo uma dívida da sociedade brasileira com uma parte significativa da população jovem e não parar por aí. Porque o que é muito importante? As perguntas que me fizeram. Pedro, e quem pagou? Como é que fica? A gente vai criar um incentivo a não se pagar? Não. O que vai acontecer é que nós temos o programa do FIES e a Caixa fará um financiamento, como o do microcrédito, que é outro anúncio que nós estaremos fazendo, exatamente para essa população, só que com regras muito mais bem estruturadas, para que a gente não tenha, presidente, daqui a 3 ou 4 anos, que estar aqui realizando de novo um desconto como esse. Então, nós temos, o último ponto, é no Cifés Web, parece chinês, mas todo mundo está acostumado, quem lida com o FIES, existe um sistema da Caixa Econômica, cifesweb.caixa.gov.br, as pessoas já podem, neste momento, fazer a simulação. Então, hoje, quem está devendo e quiser pagar, com todas as informações do Ministério da Educação, neste momento já vai saber
quanto tem que pagar e quanto que é o desconto. E, como o próprio Ministério falou, a janela é de 7 de março até 31 de agosto, e nós estamos totalmente preparados. Não há necessidade de ir às agências. Vocês podem realizar o pagamento pelo celular, como o ministro Paulo Guedes fala, o nosso banco digital do Caixa Tem, que vale, né, ministro, 100 bilhões de reais. Então, nós já vamos fazer esta questão social do FIES, em especial também pelo aplicativo do Caixa Tem. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o senhor presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, a quem cumprimento por garantir o apoio irrestrito aos brasileiros em um período de dificuldades econômicas, ao senhor ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, a quem saúdo pelo esforço para auxiliar os estudantes brasileiros, ao ministro de Estado da Economia, o senhor Paulo Guedes, que participou da idealização da medida provisória, ao ministro do Estado da Cidadania, senhor João Roma, pela constante evolução do cadastro único, que hoje é peça fundamental para garantir uma melhor condição às famílias dos estudantes de baixa renda, ao senhor Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe de Estado, da Secretaria-Geral da Presidência, ao senhor general Heleno, ministro do Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e às demais autoridades aqui presentes. Senhores, em primeiro lugar, sinto-me honrado, por estar à frente do Banco do Brasil, uma instituição que, ao longo desses 213 anos, tem liderado a mudança, olhando para um futuro inovador e sustentável para os nossos clientes e para o país. O Banco do Brasil, historicamente, apoia as iniciativas de desenvolvimento e inclusão como o FIES, que permitiu acesso à educação superior para milhares de pessoas no nosso país. Além disso, aí cabe destacar também que, por meio da nossa Fundação Banco do Brasil, investimos em projetos de educação desde 1992. Temos como exemplos a educação de adultos, por meio do Bebê Educar, e ainda nos integrando às comunidades carentes, por meio da ABB Comunidades. E vamos continuar apoiando a democratização da educação superior no Brasil, senhores, pois a educação transforma a sociedade. E a sociedade sonha com uma educação de qualidade, com cidadãos formados, com uma vida melhor. E hoje é um dia especial para os estudantes brasileiros e suas famílias, principalmente aqueles de baixa renda que tanto necessitam de auxílio do Estado brasileiro. E aí o governo federal, por meio da medida de desconto de renegociação das dívidas do FIES, permite que mais de 1 milhão de estudantes brasileiros que, por algum motivo, atrasaram seu financiamento, possam voltar a sonhar com a sua formatura. Qual o valor disso, presidente? Para cada brasileiro que espera tanto pelo seu diploma, isso não tem preço. E aí, o banco, como agente de transformação social, reforça seu propósito e apoia essa medida provisória. Estaremos prontos, sim, para entrar em operação, juntamente com meu parceiro, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, com as contratações a partir do dia 7 de março. Essa contratação será simples e ágil, diretamente no app do Banco do Brasil, no celular. Mais do que ofertar um simulador, o banco se preocupou em identificar e auxiliar os estudantes brasileiros, estudantes estes que já são nossos clientes. Então, a partir do dia 19 de fevereiro, aqueles que têm direito à renegociação receberão uma oferta ativa na tela de entrada do app no seu celular. Será possível simular as condições de renegociação à vista ou a prazo, incluindo valores de entrada e prestações. Senhores,
apoiar um programa de inclusão social e ter a garantia da efetivação do direito fundamental à educação, reforça o nosso compromisso com os programas governamentais, com a formação das novas gerações e com a sustentabilidade de uma sociedade em constante evolução. Finalizo, então, senhores, dizendo, o Banco do Brasil acredita firmemente que a educação é o principal meio para se vencer na vida. E elevando o nível de formação, certamente ajudaremos a construir um Brasil melhor para todos. Muito obrigado, senhores. Para uso da palavra, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Presidente, colegas ministros, amigos, autoridades, senadores, deputados, empresários. O presidente, durante toda essa tragédia que se abateu sobre nós, mostrou um espírito forte e determinado e, principalmente, com uma palavra de ordem que ninguém pode ficar para trás. Não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Estamos nas nossas reformas estruturantes, encontrando nosso caminho de crescimento. Até hoje não batemos a arrecadação de janeiro de 2020. Até hoje não batemos essa arrecadação. O Brasil estava efetivamente decolando. O Brasil foi derrubado pela pandemia, uma crise externa. De lá até aqui, o tempo inteiro demonstramos a nossa resiliência, mas, ao mesmo tempo, essa sensibilidade social de não deixar ninguém para trás. Uma experiência que me impressionou muito, ocorreu em 2008, 2009, nos Estados Unidos, quando houve grande crise financeira, 1,5 trilhão de endividamento de estudantes jamais foram perdoados. Salvaram bancos, salvaram companhias imobiliárias, salvaram empresas de investimentos especiais, mas ninguém se lembrou dos estudantes. Isso me impressionou na época. Eu estava lá, participando de um seminário internacional, cheio de autoridades americanas, e não houve uma palavra sobre os estudantes. Ministro Milton, em meio a essa pandemia, essa desordem, em meio aos problemas todos que a educação brasileira sofre, me convoca para uma reunião e começa a colocar os problemas que nós tínhamos em educação e como reagir a eles. E eu me lembrei desse episódio e falamos, olha, o presidente disse que nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós temos aqui milhões de jovens com sonhos que se endividaram com excesso de crédito, como foi bem apontado aqui pelo nosso Pedro, excesso de crédito, e talvez isso explique também uma fake que fizeram comigo muitos anos atrás, 2 anos atrás. Ah, o Paulo Guedes é contra crédito para filho de porteiro. Eu estava justamente relatando que, no caso de um jovem de periferia, simples, pobre, que quer entrar para uma universidade, consegue entrar na universidade, é muito mais interessante você dar o voucher. Não é justo um garoto já começar a vida endividado, devendo 30, 40, 50 mil reais, e no meio de uma crise extraordinária, o PIB caindo 3,5%, 4%. Então, eu observei essa falta de sensibilidade que aconteceu nos Estados Unidos, conversando com o ministro Milton, falamos o seguinte, precisamos seguir esse espírito do presidente, não vamos deixar ninguém para trás, vamos examinar a questão. Examinamos a questão juntos e vimos que o custo fiscal era irrisório, porque os jovens já estavam sem pagar, eram os neném, jovens que entraram, trabalharam, e para vocês verem a postura republicana do presidente, o perdão foi dado. Esses jovens se endividaram no governo anterior. Eles não se endividaram agora, se endividaram no governo anterior. O presidente podia ignorar, seguir vida, fingir que não viu e deixar esse erro sem reparação. O presidente foi o contrário. Não quero saber, podemos ajudar, vamos ajudar. Examinamos tudo, vimos que o custo era muito baixo, relativamente baixo, e esses jovens, sem mais esperança, sem emprego, saíram das universidades devendo 30, 40, 50 mil reais, e não tem emprego para pagar. Vítimas, metas, objetivos de traficantes, de miliciantes, quer dizer, os jovens devendo dinheiro, começando a vida negativado. Tem um outro candidato aí que diz o seguinte, vamos negativar, vamos positivar todo mundo que estiver devendo dinheiro, etc. Nós já fizemos isso.
a economia de novo com sensibilidade. O nosso Adolfo Saxida desenhou um programa onde qualquer brasileiro, mesmo negativado, que tenha o FGTS, pode usar o saque aniversário como garantia do seu empréstimo. Então, eles já estão atendidos por essa outra ferramenta social. Outro dia também, a prova de vida toda digital, quer dizer, os exemplos, o auxílio emergencial, a preservação dos empregos, as medidas sociais estão aí, no meio de um combate terrível, sem recursos e com uma geração corajosa que está pagando seus custos. Nós estamos pagando pelo custo da pandemia, nós sofremos perdas de empresas, de vidas, mas seguimos com essa determinação do presidente. Então, eu queria parabenizar o presidente pela decisão, o ministro Milton pela sensibilidade, por ter levantado o problema, os nossos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil, que vão operacionalizar, e a educação é realmente o grande fator que assegura a maior produtividade do trabalhador brasileiro, dos jovens, a maior competitividade de nossas empresas e a riqueza do país no futuro. Nós estamos sensíveis a isso e, presidente, o senhor acaba de ajudar 1.200.000 jovens, 1.200.000 jovens que não tinham mais esperança. Eles não tinham para onde ir. Devem 20, 30, 40 mil reais e não têm capacidade de pegar empréstimo, estão devendo, não podem sequer começar a vida e não têm emprego também. Então, com isso, o presidente está fazendo um ato de extraordinária generosidade, mostrando a sensibilidade do governo e, principalmente, dando força para uma juventude que precisa se recolocar. Nós temos também outras medidas. Não acreditem nas previsões de que o Brasil não vai crescer. Erraram quando previram que íamos cair 10, erraram quando previram que nós íamos cair em depressão, erraram quando nós dissemos que voltávamos a viver, e estão errando de novo, dizendo que o Brasil não vai crescer esse ano. Nós já temos, com o auxílio emergencial, uma força de consumo de massa entrando na economia, por um lado, e, por outro lado, temos 828 bilhões de reais já contratados de investimento. Estamos chegando a quase 20% do PIB de investimento, vindo de lá de baixo, e, antes do fim desse governo, teremos mais 300 bilhões de reais de investimentos em todos os setores. 5G, são telecomunicações, gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem. Todas essas reformas estruturantes estão seguindo o seu curso. O Brasil vai crescer, eles vão errar de novo e parabéns, presidente, parabéns, ministro Milton. Será exibido agora vídeo da campanha publicitária dos processos seletivos do SISU, Sistema de Seleção Unificada, do ProUni, Programa Universidade para Todos, e do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. A gente estuda, se dedica muito, se esforça, sofre, se diverte. Não dá para desistir justo na hora de entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. O MEC oferece muitas oportunidades com o SISU, a plataforma digital onde a gente concorre a vagas em instituições públicas. Com o ProUni, para concorrer a bolsas de estudo em instituições particulares. E o FIES, que é um financiamento para estudar também em instituições particulares. Os três têm várias etapas e listas de espera. E agora, um portal único com todas as informações para a gente ingressar na educação superior. Acesse, informe-se e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para uso da palavra, o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, meu grande amigo Paulo Guedes, João Roma, ministro,
Luiz Eduardo Ramos, nosso sempre general, inspirador, Augusto Heleno, Flávia Arruda, que tem nos ajudado tanto, senhor presidente do Banco do Brasil, Fausto, senhor presidente da Caixa, Pedro, meu secretário, o secretário do MEC, Wagner Vilas Boas, que é o acadêmico, Marcelo Ponte, presidente do FNDE. Quero saudar os senadores presentes na pessoa do senador Wellington Fagundes, está diferente, jovem. E a nossa sempre querida Carla Zambelli, que eu gostaria de saudar todos os nossos deputados presentes. Hoje é um dia especial, vai ficar marcado na vida de muitos estudantes brasileiros. Eu quero começar dizendo que essa ideia, embora haja uma generosidade muito grande do ministro Paulo Guedes, que é o homem dos números e que é tido como alguém de coração sempre muito duro com relação a gastos, uma conversa com ele foi no coração dele que nasceu essa ideia, lembrando o que foi omitido nos Estados Unidos quando socorreram todo mundo, menos os estudantes. Ele falou: Milton, essa é uma boa saída. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Não um incentivo ao calote, não um incentivo às pessoas não pagarem porque vai haver perdão ou vai haver negociação no futuro, não. Eu não posso acreditar que alguém que tem um mínimo de caráter, ele deixa de pagar propositalmente para que possa ter perdão no futuro. Creio que as pessoas e os brasileiros, eu tenho repetido isso, eles têm esse brio de poder pagar as suas dívidas. Nós estamos falando aqui diretamente de 1 milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Além disso, o remanescente pode ser, em alguns casos, observada a parcela mínima, um parcelamento de até R$200. R$200 coube, ele vai parcelar até 150 vezes, melhor dizendo. Essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores, vão beneficiar os estudantes, e não apenas os estudantes, aqueles que já formaram, aqueles que desistiram, mas que estão com os nomes negativados. Isso é importante a gente dizer. E até os fiadores que estão aí também preocupados, vai atingi-los e vai beneficiá-los. A nossa proposta é reduzir a inadimplência e tenho certeza, como já disseram os dois presidentes das instituições bancárias, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça no futuro. Mas vamos garantir a sustentabilidade do nosso fundo. Peço, então, que todos os inadimplentes procurem se informar, se empenhem e se programem para fazer a quitação de suas dívidas. Esta é mais uma ação efetiva que o nosso governo, que o governo do presidente Bolsonaro realiza na educação. Ganhem os alunos, ganhe o Brasil. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado.
Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Só uma breve retrospectiva, né? Nos últimos 2 dias, estive em 4 estados do Nordeste. O último foi Rio Grande do Norte, acompanhado de 4 ministros nordestinos, né? E um filho de nordestino, que é o Ramos. Estava comigo o João Roma, o Gilson, Fábio Faria e o dono do evento, realmente, o Rogério Marinho, que daqui a pouco estará conosco numa live aqui, explicando o que aconteceu lá no Nordeste. As imagens são fantásticas, em especial em Caicó e Jardim de Piranhas. Algo realmente inacreditável lá no interior do Rio Grande do Norte. Fomos lá inaugurar o último trecho do eixo norte, Água do São Francisco, para quem tem sede. E o Rogério Marinho, realmente uma pessoa fantástica no seu ministério, como são os outros. Não poupou esforços para concluir obras. A obra estava parada há muito tempo. Começou com Dom Pedro, né? Idealizada lá atrás. Depois, o outro presidente que assumiu aí disse que acabaria até 2010. Foram feitos vários aditivos. Depois, 2012, e parou a obra. E obra parada é prejuízo. Bem, assumimos 2019, dificuldade orçamentária, mas mesmo assim, o empenho do Marinho, a ajuda da economia também, entre outros, a felicidade de ver a água chegando naquela região. O evento em Jardim de Piranhas, eu vou calcular aqui, temos imagem, no mínimo 10 mil pessoas, 10 mil cabras da peste, algo realmente inenarrável, fantástico. A alegria, a gratidão daquele povo e da nossa parte, também a alegria e a satisfação do dever cumprido. Isso não tem preço. Parabéns a todos, ministros, secretários, servidores, pessoas da iniciativa privada que tocaram aquela obra. E tem um vídeo de 1 minuto e 50 segundos que eu botei no Facebook, para minha rede também de Zap, distribuir, das palavras do Rogério Marinho, saudando primeiro o pai dele, e depois ele como ministro do Desenvolvimento Regional, o poder, como nordestino, concluiu algo que parecia que nunca ia acabar. Afinal de contas, nós sabemos o que é a escravidão que aquele povo vivia da água, da política do carro-pipa, entre outros. Eu não tenho o número exato aqui, Paulo Guedes, mas aproximadamente aí 10 dias de bombeamento equivale a 1 ano de carro-pipa. E estou levantando os números para ser bastante preciso, né? Parece que o que se gastava com carro-pipa ao longo de um ano, não só o governo federal, bem como algumas prefeituras, vai se gastar menos com energia elétrica para o bombeamento. Então, por que estava parada tanto tempo uma obra dessa? Era o voto de cabresto que era exigido na ponta da linha? E muito foi desviado. E antes de entrar aqui no assunto do FIES, até fiz uma comparação lá, já fiz aqui anteriormente. Por exemplo, né, a Petrobras, ao longo do período aí de 2003 a 2015, acho que todo mundo sabe quem ocupou aquela cadeira lá em cima, de 2003 a 2015, as duas pessoas que ocuparam, o endividamento da Petrobras, tendo em vista desvios, obras mal feitas, chegou a 900 bilhões de reais. Do BNDES é a mesma coisa, desvio, má gestão ou empréstimo sem garantias para outros países, ditadores, 500 bilhões, Caixa Econômica 45 bilhões. E daí eu perguntei para o Marinho, né, aproximadamente, quanto se vai se gastar aqui nessa transposição? Ele falou aproximadamente 15 bilhões. Ou seja,
O desviado, o mal empregado, num período de 2003 a 2015, daria para ser feito 100 transposições do São Francisco. Que país rico é esse? Como é que pode um país, ô Paulo Guedes, tão mal administrado, ainda está sobrevivendo na economia? A quem coube pagar essa dívida não é nosso governo, não, vocês todos que estão nos assistindo. Preço de combustível, obviamente, um endividamento mais alto, mais dificuldade para você rolar e pagar essa dívida. Mas estamos aqui, mesmo com 2 anos de pandemia, tendo bons resultados na economia. Logicamente, todo mundo briga com o Paulo Guedes, todo mundo quer dinheiro, é natural. Tá? Qual político não quer dinheiro? Se o deputado aqui não quiser dinheiro, está errado. Mas, apesar de todos os problemas, graças a Deus, o Brasil, na economia, vai indo muito bem. Eu fico feliz com isso, por estar à frente do Executivo e ter pessoas maravilhosas ao meu lado, realmente comprometidas com o destino da nossa nação. Deixe bem claro, 3 anos sem corrupção não é virtude, é obrigação. Se acontecer alguma coisa, nós seremos os primeiros a colaborar na investigação deste possível ato não republicano por parte de quem quer que seja do governo. Entrando agora aqui na questão da educação, há pouco tempo, poucos dias, decidimos com o ministro Milton da Educação o reajuste do piso para 1.700.000 professores da educação básica. Podemos dar em torno de 7%, sim. Mas o dinheiro existe. Em grande parte, ou quase todo, veio do governo federal. Por que não majorar o piso em 33%? Fizemos isso. Estou muito satisfeito, porque estamos colaborando com a educação no Brasil. Educação essa que os números estão aparecendo agora. Mais uma vez eu estava certo. Não tinha bola de cristal, não, apenas estudava e conversei com gente do mundo todo sobre lá atrás, de deixar a molecada fora da sala de aula. Os números são são terríveis. É bom falar terrível do que falar errado, a imprensa me crucificar no dia seguinte. Eu quero agradecer a imprensa aqui, uma fotografia linda, não sei se foi na Folha, no estado de São Paulo, eu montado junto com alguns ministros, com cavalo, embaixo dizendo que eu fui lá, falei palavrão. Sim, falei sim, só não vou repetir aqui porque não é o caso. Falei sim. E alfinetar outros presidentes. Não falou uma linha sobre a transposição do São Francisco. Mas não tem problema, não. Continuo defendendo a liberdade de imprensa. Isso é muito importante para nós. Não podemos sonhar com a regulação da mídia, quer seja a tradicional, quer seja outra que nós temos agora aí, que são as mídias sociais. 33% da nossa parte resolvido. Entra agora na questão aqui do FIES, que nasceu em 2009, em 99. O ano 2000 tivemos eleições, 2000 não, no meio do mandato, no final do governo FHC, segundo mandato de FHC. A ideia é boa. Logicamente, nem tudo pode ser perfeito. Mas coube a nós, assim como coube a nós também a questão dos precatórios, dívida de 20, 25 anos, decidiram que o Supremo decidiu que nós tínhamos que pagar de uma vez só. Mas isso é outra história. Mas chegou então a questão do FIES. Quem não quer estudar, tem um curso superior. E foi aberto uma quantidade enorme de jovens a fazer o FIES. E hoje em dia, os números são bastante grandes, e a gente fica preocupado com isso aí. Mas buscamos alternativa para atender essa garotada. São mais ou menos 2.400.000 contratos, que a garotada está pendurada ali no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. O saldo devedor, em torno de 106 bilhões de reais. A maioria da garotada tem menos de 30 anos de idade. Também deram azar na questão da pandemia, onde empregos foram destruídos
por aquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois. E hoje nós vemos estudos sérios dizendo que o lockdown não ajudou a salvar vidas. Então, mais uma vez, eu estava certo lá atrás, quando defendi que devíamos combater o vírus e o desemprego. Mas veio a solução, começou a ser estudado há pouco tempo, temos parlamentares aqui, temos um senador também de Mato Grosso, a MP está lá, pelo que me consta, não tem relator ainda, e parece que ainda não tem emendas. Então, vocês sabem o que fazer, né? Nós podemos, vocês podem colaborar mais ainda com esses jovens que não têm como pagar essa dívida. Até conversando com o Paulo Guedes, mais com o Paulo Guedes do que com o Milton, quando se fala em dinheiro, né? A molecada não tem como pagar. E temos que ter uma alternativa. Imagine vocês aqui, né, mais jovens, tinham 30 anos de idade, imagine uma dívida média de R$44 mil. Uma dificuldade de emprego no Brasil. Apesar de o nosso governo, com 2 anos de pandemia, ter chegado no 3º ano com mais de 3 milhões de empregos criados. É isso mesmo? Fala, Paulo. Formais, sim. Então, aqui. Está voltando à normalidade a economia. Os meus números estavam certos, 3 milhões formais e 6 milhões informais. Porque não somos nós que criamos, quem cria é a iniciativa privada. Nós apenas procuramos, né, e fazemos não atrapalhar a iniciativa privada. Como Paulo Guedes citou o Saxida aqui, uma pessoa fantástica na economia que tem essas, junto com seus colegas, né, essas ideias brilhantes para todos nós. Como tivemos com o senador Jorginho de Santa Catarina, a questão do Pronamp e do BEM também, que conseguimos garantir 11 milhões de empregos, pessoas que seriam demitidas com toda certeza. Ninguém pode manter alguém empregado, se o que ele produz não tem para quem vender. Nesse ano, criamos 4 milhões de novos empregos, 19 milhões de empregos. 4 milhões foram criados. Só agora em janeiro? Não, Brasil. Ah, bom. Só em janeiro? Parabéns, Paulo Guedes. Ah, bom, o ano passado, todinho. Esse ano parece que entrou uma... Falar em economia, Paulo, você fala melhor do que eu, obviamente, né? Eu costumo dizer que eu entendo tanto de economia quanto o Paulo Guedes entende de política. Então, nós somos um casal perfeito. Eu não entro na área dele, ele não dá piruada na minha área. Ele dá cada piruada, senador, que você cai para trás, tá? Se bem que as piruadas que eu dou para ele é escondidinho. PG, o que tu acha disso? Cada 10 eu acerto uma. Estou muito feliz, já sei 10% do que ele sabe. Então, é um governo, cada um, né, tem o seu trabalho, tem a sua autonomia para escolher pessoas e tocar o seu ministério. Então, essa questão do FIES também foi muito bem resolvido pelo Paulo Guedes e pelo Milton. E a garotada, mais de 1 milhão de jovens, vão ter uma oportunidade de pagar a sua dívida, né? Pagar 8% da dívida, já tirando fora juros e multas por possíveis atrasos. Então, realmente, é uma proposta bastante tentadora, vai tirar essa turma da inadimplência e vai recolocá-la, então, no mercado, né? Com pessoas aptas a buscar bancos, tocar o seu negócio para frente. E dê a dica aqui para deputados e o senador. Pode aperfeiçoar esse projeto dentro do Parlamento brasileiro. E tenho certeza que vocês ajudarão nesse aperfeiçoamento. Mais uma coisa? João, Auxílio Brasil. Também, lá no Nordeste, já foi paga a segunda parcela, né? A segunda parcela não, o segundo mês, que o primeiro mês começou em dezembro, no valor de R$400. Há pouco tempo, até novembro do ano passado, era em média R$190, passando para no mínimo R$400. Então, é um governo que se preocupa com o social e com os mais humildes também. Então, fazemos o possível com a ajuda da Câmara e do Senado Federal, que são nossos parceiros nessas questões. Eu quero cumprimentá-los, os parlamentares que estão aqui, que conseguimos, apesar de um placar bastante apertado, renegociar a questão dos precatórios, que nos abriu espaço, dentro de uma responsabilidade fiscal, para
conseguimos este auxílio emergencial de R$400. Todos ganham, ganha o Brasil, e nós faremos sempre o melhor de si para atender a todos. Muito obrigado a todos os senhores. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de anúncio da medida que vai facilitar a renegociação de dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Essa e outras notícias você acompanha em detalhes na nossa programação e também nas redes sociais da TV Brasil. Muito obrigado pela companhia, até a próxima.